Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o significado do Sol na casa 4 ou de Leão na casa 4 e como que esse posicionamento influenciar a sua vida. Bom, se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu expliquei sobre, o primeiro vídeo na verdade, né, dessa playlist, onde eu expliquei especificamente sobre a questão do próprio Sol na casa, o significado do Sol, né, e como que o Sol se manifesta em cada uma das 12 casas astrológicas. Assista, é um vídeo bem curtinho para você poder tentar entender o que o Sol significa no seu mapa astral, tá? Então esse é o ponto de partida. Tá, a casa 4 é uma casa que ela fala especificamente sobre a questão da família, das raízes, das heranças, das primeiras fases de desenvolvimento que você possui. E o Sol vai trazer um destaque exatamente para esses assuntos. Quem tem Sol na casa 4 vai perceber que a questão das raízes, da hereditariedade, do passado, da questão anterior, né, da questão das primeiras fases de desenvolvimento, quando você era criança, é uma questão muito importante que você vai ter um apego muito grande, tá? A questão da visualização da figura materna também vai ser um assunto importante, né? Levando em consideração que a casa 4 fala da questão da própria matéria mesmo em si, né? Matéria não, a casa 4 ela fala da própria questão da maternidade mesmo em si. Então vai ser muito importante que esse posicionamento vai falar exatamente sobre esses assuntos, maternidade, né? Questões relacionadas com a mãe, que vai ser muito importante que essa pessoa compreenda como que esse relacionamento funciona, para consequentemente ela conseguir ter um resultado e um retorno positivo quando ela for desenvolver outros aspectos da sua personalidade. A questão do espelhamento com a mãe, com os pais, né, com as figuras familiares, vai ser um assunto muito importante. Então essa pessoa ela vai enxergar a família muito com essa questão de espelhamento. Pessoas que têm planetas ou posicionamentos diferentes pode, por exemplo, ter uma postura de rebelião em relação à própria família, né, de não querer aceitar o contexto e o vínculo familiar. O Sol na casa 4 já é uma pessoa que quer se aproximar exatamente daquilo que a família ela representa, do que as raízes, do que os antepassados vieram representando até aqui. Então acaba sendo uma característica bastante interessante desse posicionamento, pelo que dá para poder perceber e pelo que dá para poder identificar quando está associado exatamente com esses temas e com esses assuntos. A casa 4, por ser uma casa que fala de infância também, quando o Leão ou o Sol na casa 4, a pessoa ela pode ter um tipo de repercussão ou uma repercussão, ou ela pode atrair olhares quando ela é criança. Então pode ser aquela criança que não vai passar despercebida, vai ser uma criança que vai chamar atenção, vai ser uma criança que vai perceber que tem talentos artísticos que podem ser desenvolvidos desde cedo, né? Pode ser uma criança que já manifeste alguma habilidade diferente, alguma coisa que ela se torne boa em fazer, pode ser uma pessoa que tem essa consciência. A grande questão desse posicionamento é que quem tem o Sol na casa 4 vai desenvolver as características da própria personalidade, né? As características mais importantes quando essa pessoa tiver exatamente a possibilidade de entender como que as raízes funcionam. Então essa pessoa ela vai entender a raiz ancestral dela, a hereditariedade, o que aconteceu com o avô, com a avó, com as mulheres da família, com os pais da família, com os homens da família, né, com as mães da família, como que foi esse convívio, esse relacionamento, o que foi passado de etapa por etapa, e aí essa pessoa ela vai ter essa possibilidade de enxergar o passado dela e, consequentemente, trazer isso para desenvolver a própria personalidade. Então, a questão do passado, para quem tem o Sol na casa 4, é um assunto muito importante e que, consequentemente, a pessoa ela vai estar revisitando, ela vai estar voltando ao passado várias vezes como uma forma dela entender exatamente o que pode estar acontecendo nesse contexto, nesse sentido. Vai ser uma pessoa que vai desenvolver características que podem ser herdadas também, tais como alguma habilidade, alguma coisa que essa pessoa herda da própria família, né, como alguma característica nesse sentido. Então esse assunto é bastante interessante e esse é o significado quando você possui Sol na casa 4 ou Leão na casa 4, levando em consideração que o restante do mapa vai trazer informações mais específicas e mais detalhadas em relação a isso. Tudo certo? Bom, fico por aqui. Se você quiser fazer seu mapa astral ou leitura de tarô, entre em contato. E se você quiser estudar astrologia para carreira, tá meio perdido profissionalmente, precisa de uma orientação das suas vocações ou suas habilidades, tem o curso aqui embaixo de Astrologia e Sucesso Profissional para você poder mapear toda a sua carreira. Um beijo e até mais.